Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossas casas. Eu quero trazer hoje uma grande palavra aqui, que está no livro de Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler só um versículo, para nós ter base sobre esta palavra, que são os 3 deveres que o crente tem que cumprir. Não só o crente, mas as pessoas, pensando bem, elas tinham que cumprir esses 3 deveres. Esses 3 deveres, eles incluem o que a sociedade tinha que fazer, o que eu tenho que fazer e o que você tem que fazer. Então, no livro de Efésios, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 4, versículo 28, está escrito: aquele que furtava, não furte mais. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui na parte A do versículo, que aquele que furtava, não furte mais. Ele continua dizendo: antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Louvado seja Deus, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Então, aqui neste capítulo de número 4, versículo de número 28, o apóstolo Paulo, ele dá um ensinamento aqui que nós vamos ter base, os 3 deveres de um crente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele tem que cumprir esses 3 deveres. Então, o primeiro dever que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: quem furtava, não furte mais. Então, aquela pessoa que era desonesta, então agora ele tem que ser honesto. Aquele que furtava, não furte mais. Paulo sabia que as tentações da vida antiga de pecado perseguem o crente. Paulo sabia que você e eu seria perseguido por aquela vida antiga. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em Cristo nós somos nova criatura. Segundo Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9 e 10. Então, em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Então, a graça do Senhor Jesus, ela nos fortalece. Você sozinho, você sozinha, você não consegue fazer. Mas é só pela graça do Senhor que nós conseguimos ser fortalecido na hora da tentação. Louvado seja Deus. Ladrão não é só o que rouba usando a violência, né? Há o comerciante que explora nos preços e usa a balança enganosa. Diz em Provérbios capítulo 11, versículo 1, que ele também é ladrão. Então, ser desonesto, roubar, não significa que seja só quem vai fazer aquele roubo que você considera um ladrão que entra numa casa, não. Aquela pessoa que pesa uma mercadoria ali que não dá o peso, ela também está roubando. Aquela pessoa que faz um negócio desonesto também, ela é considerada ladrão. Então, louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Miqueias, capítulo de número 6, versículo 10 e 11. O mau trabalhador que não cumpre a tarefa, ele rouba o tempo e o dinheiro do seu patrão. Então, aquela pessoa
que ela vai trabalhar só para passar o tempo. Quando chega alguém, ela trabalha. Quando a pessoa sai, ela para. Ela também é ladrona do seu patrão. Então, por isso que é uma obrigação da gente ser honesto. É o livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 10 e 11, que fala: o que compra fiado e não paga, ele rouba a paz do fiador. Aquela pessoa que ele vende fiado, ele está esperando a receber porque ele já tem que pagar alguém. Então, quando a pessoa não paga, rouba a paz daquela pessoa que ele confiou. Então, é ladrão também. Que Deus tenha misericórdia. O que pede emprestado e nem devolve, o que rouba o afeto, o respeito e o direito de outro, né? Ele também é ladrão. Todos estes são ladrão. Aquele que rouba o respeito, aquele que rouba, ou seja, ele pega emprestado e não paga, ele também é ladrão. Então, o primeiro ponto, primeiro dever da vida de um crente é ele ser honesto. Mas eu lhe disse que era 3, que é o apóstolo Paulo que disse. Trabalhar é o terceiro. Se eu fosse lhe mostrar minhas mãos, eu costumo dizer, você conhece mão de pastor desse jeito? Você conhece? Né? Você conhece as unhas? Você vê o jeito? Eu estou aqui gravando esse vídeo, mas vou já trabalhar. Se tem uma coisa que eu faço muito, é trabalhar. Eu tenho medo do suor dos outros. Eu estou englobado na mesma, às vezes, entre as pessoas, e diz mais um ladrão aí, nem conhece nada da vida da gente. Eu não coloco ninguém para me dar meia hora de serviço de graça. Eu tenho medo, eu trabalho sozinho com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho medo. Eu não peço dinheiro a ninguém, mas sou enquadrado na mesma coisa. Mas é porque eu aprendi isso aqui com Paulo. Eu aprendi esses 3 deveres aqui: ser honesto. Ser honesto consigo mesmo, ser honesto com as outras pessoas. Agora o segundo, trabalhar. Trabalhe. Aquele que comia o pão da preguiça deve aprender com a mulher virtuosa, de Provérbio 31, 27, e com as formigas, de Provérbio 6, 6. Então, tem promessa na Bíblia para toda espécie de gente, só não tem para o preguiçoso. Então, por isso que você quer ser uma pessoa bem-aventurada, seja disposta, seja uma pessoa trabalhadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele era homem de trabalho. Marcos capítulo 6, versículo 3. João capítulo 5, versículo 17. Paulo trabalhava e advertiu os tessalonicenses sobre o dever de trabalhar. Atos capítulo 18, versículo 1 e 3. E não adianta ninguém vir falar outra coisa não, porque está aqui na Bíblia. Atos capítulo de número 18, versículo de número 3. Então o fruto da ociosidade, lá em Provérbio 19, capítulo 19, versículo 15, está dizendo. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18. Sabe qual é o salário do ansioso, o fruto que ele vai colher? A pessoa ansiosa, a pessoa preguiçosa, a pessoa que não gosta de trabalhar, você sabe qual é o fruto que ela vai colher? Primeiro, fome. Segundo, pobreza. Louvado seja Deus, porque Deus é misericordioso. Terceiro, mentira.
Porque ela vai ter que mentir para as outras pessoas que ela trabalha. Ela vai ter que mentir para ter um crédito, para ter um crédito em um lugar. Então, o terceiro fruto é a mentira. O preguiçoso sempre diz que não encontra trabalho, que ninguém aceita e é de certo. Ou seja, o descrédito, ninguém confia em quem não trabalha. Ninguém confia. Ninguém confia em quem não trabalha. Quando você vai falar uma coisa, a pessoa já está dizendo, ele vai pagar com quê? Ela vai pagar com quê? Então, por isso que o apóstolo Paulo deixa os 3 deveres para um crente cumprir. Primeiro, ser honesto. Segundo, ser trabalhador. Se eu trabalho, eu não preciso viver pedindo nada a ninguém, não preciso viver dando uma cacaretada, vamos dizer assim, num e no outro, mentindo, porque eu trabalho, tenho a minha renda. Mas o terceiro aqui, que o apóstolo Paulo deixou escrito aqui, ser generoso. Esse aqui é onde pega muita gente. Ser generoso, para que tenha o que repartir. A generosidade é uma característica do verdadeiro crente. Provérbio capítulo 28, versículo de número 27. Paulo praticava o que pregava. Jesus nos mandou repartir com os necessitados. Louvado seja Deus, porque é melhor dar do que receber. Deus ama ao que reparte com necessidade. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo do 6 ao 9. Então Deus, Ele ama quem reparte com o necessitado. Aquele que ajunta riqueza com o suor dos outros, com a desonestidade. A Bíblia é quem diz que Deus toma e dá para os fiéis a Ele. Então, vale a pena você ser fiel, vale a pena você ser honesto. Cristo deu um exemplo, Mateus 10, 8. Os anjos de Deus ministram em nosso favor, engrandece o doador, o Senhor dará galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu aqui um exemplo. Os anjos de Deus ministram em nosso favor. Então, vamos aprender os 3 deveres do crente. Primeiro, ser honesto. Segundo, trabalhador. Terceiro, generoso. Se você for honesto, se você for trabalhador, se você for generoso ou generosa, você vai chegar lá. Você vai conseguir. Compartilhe esse vídeo no nome de Jesus.